Bíblia, que é o que importa, e aí depois a gente vai conversando, estudando e tudo mais. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis 3. Gênesis 3, a gente vai ler do 1 até o 12. Fala o seguinte, Gênesis 3, de 1 a 12. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então abriram-se-lhe os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Amém. Vamos orar. Deus, muito obrigada, Pai, porque independente de onde a gente mora, de onde a gente vem, o que acontece na nossa vida, a gente pode se reunir como família para te buscar, para te adorar, para aprender mais do Senhor. Como é bom fazer parte de uma família, de um corpo tão especial e tão importante, unidos pelo teu sangue, pela tua graça. Pai, eu te peço que esse momento a gente possa estar com os nossos ouvidos abertos, com o nosso coração aberto, para que a gente possa ouvir algo novo do Senhor que transforme a nossa vida. Deus, que essa não seja mais uma noite, mas que seja uma noite única e nova, para que a gente saia daqui transformado pelo que a gente tem visto e ouvido. Deus, e que a tua voz seja audível nesse lugar como já tem sido. O Senhor continue a falar com a gente através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu estava vendo um dia desses um Twitter, bom, extinto Twitter, né? Porque agora o Instagram engoliu o Twitter. Mas eu estava vendo como uma pessoa colocou a bio dela no Twitter, sabe? Que a pessoa põe quem ela é, tipo no Instagram. Serva, adoradora, praiana, tá ligado essas coisas? Então, quer dizer, aqui não tem praiano, né? Desculpa. Lá em Vila Velha é assim, as pessoas se definem bregamente desse jeito. Mas uma pessoa resolveu colocar assim no dela, tinha um nome, aí embaixo tinha: quem se define se limita. Falei, nossa, deve ter lido no Facebook essa frase, com certeza. E é uma frase que, por mais profunda que pareça, ela é muito equivocada. E a gente tem um pouco de receio de se definir e de se limitar, porque a gente é uma boa geração que gosta de ser metamorfoses ambulantes. A gente gosta de mudar o tempo todo e por qualquer razão. Facebook, então, virou palco para isso. Alguém põe uma foto e uma notícia com uma crítica a alguma coisa, e mesmo sem ter a menor noção do que é, a gente vira militante daquela causa. E aí, de repente, uma outra causa aparece e a gente vira militante daquela nova causa. E aí aparece uma nova música super popular que todo mundo está escutando, e a gente sempre ouviu aquele cantor desde virar famoso, desde antes de virar famoso. E a gente está sempre mudando. Mas ao mesmo tempo
que a gente tem tanta coisa para mudar e tanta transformação e a gente não cansa de se transformar virtualmente, a gente fica com um pouco de receio de se limitar na vida real. Quando, na verdade, se definir é uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender a fazer. Se limitar, no sentido de saber ao certo quem somos, não é uma coisa negativa. E a gente pinta esse quadro que, Eliette, ei! A gente não pinta um quadro da Eliette, é porque, Eliette, tudo bom? Tô vendo todo mundo agora, gente, tô achando o máximo. Tipo, criança chegando de férias, eu aqui. Depois a gente conversa. Bom, voltando. A gente acha que é um tanto negativo a gente se definir, se limitar, porque o que as pessoas vão achar da gente, se a gente for uma pessoa tão quadrada, tão uniforme, tão constante, quando na verdade seria uma das coisas mais saudáveis que a gente deveria fazer. Era se definir, se conhecer tanto a ponto da gente conseguir dizer quem a gente é. Se definir, se conhecer ao ponto de que qualquer pessoa consegue dizer quem a gente é com muita segurança. Porque a gente sabe, antes de mais nada, quem a gente é, nossas qualidades, nossas potencialidades, nossos defeitos, nossos problemas, nossos sonhos, nossos objetivos, nossas expectativas, nossa história, saber contar a nossa história, saber como a gente veio parar aqui, o que aconteceu na nossa vida. É um tanto de coisa que coisas juntas nos ajudam a entender quem que a gente é e nos ajuda a ser um tanto equilibrado. E aí, quando a gente olha para Adão, e para a gente entender um pouco as coisas, a gente precisa entender quem a gente é, a gente precisa voltar lá no começo. E a gente olha Adão e a gente vê que ele distorceu um tanto e a gente herdou essa distorção do que ele foi feito para ser, dessa definição, quem era Adão. E quando a gente volta um pouco em Gênesis 1, no versículo 26 fala: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores que há fruto e dê semente. Isso vos será para mantimento. E aí no versículo 31 fala: viu Deus tudo quanto fizera e eis que era muito bom. E aí quando a gente volta, e era para ser isso, era para a gente ter essa definição tão positiva, uma definição de bênção, de multiplicação e de todas essas palavras maravilhosas que a gente gosta de usar quando a gente está muito crente. Mas, por uma escolha muito mal feita, Adão distorceu essa nossa definição. E aí é o que a gente vê no capítulo 3 que a gente leu. E principalmente é onde a gente vai parar hoje, é no versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. E são 3 heranças que a gente tem na nossa definição e que graças a Deus a gente consegue mudar. Então não fique triste, deprimido no meio do caminho, até a gente chegar no final do nosso estudo hoje e a gente vai ter boas notícias. Mas a gente precisa entender essas faltas que a gente tem e essas falhas para a gente conseguir melhorar e ultrapassar esses nossos erros. Porque às vezes a gente pensa que pecado é só matar, roubar, destruir, sexo, drogas e rock and roll. Se a gente não está fazendo nada disso, então a gente está bem, está na jornada, está tudo certo, e a gente cai naquele clássico comodismo. Mas a herança do pecado de Adão não é só fazer coisas erradas, como matar, roubar, destruir, sexo, drogas e rock and roll. Mas a herança do pecado também é deixar a gente falho, deixar a gente faltoso. Então a gente fica incompleto. Além de fazer coisas erradas, a gente ainda é incompleto.
E aí, por conta disso, por conta das falhas e por conta das faltas, aparecem essas 3 características, essas 3 heranças que a gente tem do pecado, por conta da escolha de Adão. E a primeira dela é a vergonha. Se a gente voltar no versículo 8, fala assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E geralmente, quando a gente se depara com a nossa falha e com a nossa falta, não só com o que a gente faz de errado, mas com aquilo que a gente não tem, por sermos incompletos por conta do pecado, uma das primeiras ações e reações que a gente tem é essa, é a vergonha. Bem como Adão teve. E a gente se esconde. Porque é vergonhoso para a gente saber que a gente não vai acertar sempre e que a gente não tem tudo que a gente precisa. E é vergonhoso para a gente que as outras pessoas saibam que a gente não é tão legal assim. Porque é muito bacana vir aqui toda semana, ir no seu pequeno grupo toda semana, participar de todas as programações que a gente vê. A gente já sabe o que tem que fazer, não é mesmo? A gente sabe que horas tem que chegar, que horas tem que sentar, que horas tem que levantar a mão, abrir a Bíblia, ter a Bíblia, cara, ter a Bíblia sublinhada, com anotações, isso é lindo. As pessoas que sentam do seu lado vão te achar super crentes. Você está num PG, participar dos cultos de batismo, a gente sabe o que tem que fazer para parecer pessoas boas. Mas nem sempre a gente vai conseguir manter isso. Porque independente do que a gente faça, a gente tem falta e a gente tem falha. E quando a gente se depara com elas, a vergonha aparece e a gente se esconde. E a gente não só se esconde, porque é fácil a gente pensar naquelas pessoas que fizeram alguma besteira, daquelas besteiras clássicas, e pararam de vir na igreja. A gente pensa, fulano está se escondendo, olha, deixou de vir na igreja, fez besteira e não está vindo mais na igreja, está se escondendo porque está com vergonha. Mas a gente também faz isso. Quantas vezes a gente deixa de se colocar, a gente deixa de falar alguma coisa importante, falar de Deus, falar da igreja, porque a gente tem vergonha. Quantas vezes a gente deixa de assumir compromissos para valer com Deus aqui dentro, de fazer coisas, de ser ousado na vida, porque a gente tem vergonha. E se a gente manter a promessa que Deus fez, e se a gente confiar naquela promessa que Deus fez, e lá na frente a promessa não aparecer, olha que vergonha. E se você decidir radicalmente, não vou esperar em Deus, não vou sair beijando a boca de qualquer um, não vou sair namorando qualquer um, e lá na frente Deus não me arrumar alguém, olha que vergonha. Bom, na verdade não era para ser assim, mas é o que a gente pensa. Por conta das nossas falhas, a gente não é completo. E aí a vergonha aparece sem a gente perceber. E a gente se acomoda no, não, tá tudo bem, aqui tá tudo bem. O cômodo tá bem, a zona de conforto tá bem, porque zona de conforto é lugar que a vergonha fica escondida. A zona de conforto é lugar que eu não tenho que enfrentar ninguém, eu não vou me expor. Expor é muito difícil, se expor é muito difícil, porque por mais que Deus te capacite, Ele vai te capacitar, por mais que Deus te fortaleça, Ele vai te fortalecer, tem sempre momentos que a gente vai estar um pouco menos tão próximo de Deus. E aí nessas horas a falha aparece. Então viver no cômodo e no confortável é muito mais seguro. É aquela história de navio, que navio foi feito para o mar. Navio é seguro no porto, mas não foi para o porto que navio foi feito. A gente é assim. A gente foi feito para o mar, a gente foi feito para coisa grande, a gente foi feito para aventura, a gente foi feito para correr risco. Mas correr risco é também botar a nossa vergonha em risco. É botar a nossa aparência, a nossa estética, aquilo que as pessoas veem da gente, aquilo que as pessoas esperam da gente. E quando o ano vira, Natal e Ano Novo é uma época complicada, porque é a época que todo mundo resolve botar para fora o que espera da gente. E na sua família com certeza também é assim. Quem nunca... Yara, gente, estou adorando, estou vendo todo mundo. Desculpa, voltando. Quem nunca chegou numa festa de Natal
e a tia perguntou: cadê o namorado? Ou então, aquele primo bem-sucedido perguntou: e o emprego? Cara, e se não tem, a gente tem que se expor a isso. E aí o ano vira, e aí a gente faz aqueles 1000 planos maravilhosos, porque a gente é cheio de expectativa. E as pessoas são cheias de expectativa sobre a gente. Só que nem sempre a gente vai dar conta. E aí a vergonha aparece. E aí, por conta da vergonha, a gente sai fazendo escolhas absurdas. Pensa que absurdo que era. Deus criou Adão e Eva. Ele viu tudo. Ele formou. Ele fez. E a vergonha foi tanta que eles pegaram folha de figueira para fazer roupa, para esconder o que Deus já tinha visto. E quando a gente vive baseado na vergonha, e quando a gente deixa a vergonha ser o ditador da nossa vida, a gente começa a fazer a escolha que não tem sentido para cobrir o que todo mundo já sabe. Mas a nossa vergonha é tão grande, é uma herança tão forte, e a gente tenta se esconder e se retrair para buscar essa segurança que não existe. Folha de figueira ia dar alguma segurança para Adão e Eva? Não, nenhuma. E a gente cria as nossas próprias folhas de figueira, a gente cria os nossos portos imaginários e utópicos, como se eles fossem nos dar alguma segurança. E não dão segurança nenhuma. Nada que a gente fizer por conta própria vai resolver a vergonha do que a gente errou ou do que a gente não tem. Se Deus não operar e se a gente não der um espaço para que Deus haja, a gente continua com essa herança. Se a gente vê Salmo 139, abre lá, tem um versículo lindo. Porque o bom de ler a Bíblia é esse, que a gente vê que as pessoas maravilhosas da Bíblia passavam pelos mesmos problemas que a gente. Bom, tem outras coisas boas de ler a Bíblia também, mas essa é uma das vantagens. Olha no versículo 7. Salmo 139, versículo 7. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Olha, Davi, gente, Davi lindo, homem segundo o coração de Deus, que fez um monte de salmo. O rei, maravilhoso, ele perguntou isso: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior. Davi teve um insight, no meio da dúvida e do questionamento dele: aonde eu vou me esconder? Ora, não tem para onde eu esconder a minha vergonha. Foi o Senhor que me formou, o Senhor que me fez. E é esse o entendimento que a gente precisa ter. De que não adianta a gente tentar esconder a nossa própria vergonha. Porque você pode esconder de todo mundo, e a gente é mestre em fazer máscara. A gente é mestre em inventar personagens. E a internet fez a gente PhD nisso. Em quantos personagens a gente pode ser? No Facebook você é uma pessoa, no Instagram você é outra pessoa, no Twitter você é outra pessoa, na vida real você é outra pessoa completamente diferente. Máscaras virtuais estão aí à nossa disposição para esconder toda a nossa falta e toda a nossa falha. Mas tem um que vai sempre saber quem a gente é atrás da nossa máscara. Tem um que vai sempre saber qual é o nosso maior motivo da nossa vergonha. E sabe o que é melhor de tudo? Ele vai sempre amar a gente, independente da nossa vergonha. Mas tem um segundo problema que Adão nos presenteou. Presente bem grego que Adão deixou pra gente. Além da vergonha, a segunda herança que a gente recebeu de Adão é o medo. No versículo 10 ele deixa isso claro. Ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, por conta da minha vergonha, eu tive medo. E que geração medrosa a gente está se tornando. Na verdade, tem um autor que ele fala que a gente é uma sociedade que vive... Quer dizer, agora hoje em dia tem vários autores que falam isso. Que a gente é uma sociedade marcada pelo medo.
tudo é arriscado. Andar de avião é arriscado, andar de carro é arriscado, andar de bicicleta é arriscado. Comer ketchup é arriscado, pode dar câncer. Comer hambúrguer é arriscado, a carne pode ser de minhoca. Comer frango é arriscado, pode ter muito hormônio. Você andar na rua à noite pode ser arriscado. Você entrar no Facebook pode ser arriscado. O Obama está aí, investigando toda a sua vida. E a gente tem medo de tudo. A gente tem medo do que a gente come, a gente tem medo do que a gente põe na internet, a gente tem medo de como viajar, a gente tem medo de ficar na nossa cidade, a gente tem medo de sair para o bairro vizinho, a gente tem medo de fazer amigos, porque será que a gente pode confiar nas pessoas? E a gente se enche de medos. Além de vergonhosos, nos tornamos medrosos. Obrigada, Adão. No céu a gente resolve isso com Adão de vez. O que vai acontecer se as pessoas virem o quão falho e o quão faltoso eu sou e você é? Será que a gente pode confiar nas pessoas? Será que a gente pode confiar para abrir para a pessoa do nosso PG, para abrir para a pessoa do nosso ministério, aquele erro que a gente tem, aquela vergonha que a gente tem? E a gente continua se escondendo e a gente mantém a nossa vergonha por conta do medo. Fora desse nosso esconderijo seguro, falso, armado por conta da vergonha, é tudo muito amedrontador. E aí uma coisa continua alimentando a outra. E a gente se enche de e se me descobrirem? E se me pegarem? E se não der certo? E se eu continuar solteiro o resto da vida? E se eu não arrumar emprego que eu quero dos meus sonhos? E se o chamado que Deus disse que eu tenho não der certo e eu não tiver como me sustentar? E se isso tudo for armação? E a gente não sai do lugar travado pelo nosso medo? Abre sua Bíblia comigo lá em Mateus 25. Mateus 25, no versículo 14. Mateus 25, 14. Pois será como o homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade. Ou seja, o Senhor dos talentos sabia o quanto cada um podia aguentar e podia gerenciar. Sabia a potencialidade de cada um, e quando a gente sabe a potencialidade de cada um, é porque a gente sabe o que ela não é boa. A gente já sabe a falha e a falta quando a gente conhece a capacidade. E o Senhor dos talentos sabia isso. E aí, quando a gente pula para o versículo 18, mas o que receberam um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Versículo 24. Chegando por fim o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, ou seja, com medo, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e eu voltar receberia com juro. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem 10. Enquanto a gente vive com medo, enquanto a gente vive limitado por conta das probabilidades, a gente não vai sair do lugar. Enquanto a gente pensar que é tudo culpa do sistema, a Dilma, é tudo, é o problema, é o mundo, é meu professor, são os meus pais, nunca nada vai dar certo porque eu tenho medo de prosseguir, pronto, você já ditou a sua sentença. E além da gente ser limitado pela nossa vergonha, a gente deixa a nossa vergonha, a nossa própria vergonha, nos amedrontar. A gente passa a ser os próprios produtores e reprodutores da nossa vergonha e do nosso medo. Quando a gente vai lendo aquelas histórias de Velho Testamento de guerra, de conquista de terra, de reino e um monte de coisa, é muito interessante a gente ver que isso vem sempre claro. Tem sempre um versículo antes que diz: já estavam com medo, ou homens valentes.
E aí isso vai, você já sabe naquele versículo, se aquele povo vai ganhar ou vai perder a guerra. Porque sempre que vem, já tomados de medo, pronto, perderam a guerra. Ou então quando fala, coragem, coragem, sede homens valentes, força, pronto, o povo vai vencer a guerra. E com a gente funciona do mesmo jeito. Enquanto a gente deixar o medo ser o nosso ator principal, enquanto a gente deixar o medo nos apresentar para o mundo, enquanto a gente deixar o medo apresentar o mundo para a gente, o nosso 2014 vai continuar sendo do mesmo jeito. E a gente vai continuar se escondendo com a nossa vergonha, com medo de se expor. A gente vai continuar alimentando os nossos próprios casulos. E a gente não vai sair do lugar. Mas em terceiro lugar, além da vergonha e além do medo, Adão deixou uma terceira herança para a gente, que é a culpa. Está lá no versículo 11 e no versículo 12 de Gênesis 3. Fala o seguinte: perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu a comi. E aí continua, disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos. Ter responsabilidade e assumir o nosso erro se tornou uma das coisas mais difíceis de fazer. A gente tem vergonha, daí a gente fica cheio de medo e assumir a responsabilidade para enfrentar tudo isso passou a ser a nossa última opção. E a gente joga culpa para todo mundo do nosso medo e da nossa vergonha. E dos nossos erros, e das nossas falhas, e das nossas faltas. Ah, ninguém nunca me ensinou como devia ser feito. Ah, porque na minha família as coisas funcionam assim. Ah, porque na minha igreja? Ah, porque no país que eu moro? Ah, e aí a gente tem um monte de porquês, e um monte de justificativas, e um monte de perguntas, para tentar tirar a culpa da gente, e tirar a responsabilidade da gente. Porque assumir essa responsabilidade é super desconfortável. É incômodo. É assumir e é admitir todas essas falhas e essas faltas. É admitir a nossa vergonha e o nosso medo. É admitir que a gente é incapaz, que a gente não consegue lidar tão bem com as coisas como a gente diz que consegue, como a gente espera que consegue. Ora, a gente espera ser pessoas melhores, a gente espera lidar bem com a vida, mas nem sempre isso é possível. E aí, abre sua Bíblia lá comigo em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 7. Versículo 10 e 11, fala o seguinte. 2 Coríntios 7, 10 e 11. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós, que segundo Deus foste contristados. Que defesa, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vindita. Em tudo deste prova de estardes inocentes desse assunto. Versículo 10. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. E enquanto a gente tem esse caminho de vergonha, que produz medo, que produz culpa, o caminho inverso é a nossa resposta. É a gente admitir os nossos erros, assumir a nossa responsabilidade. E aí, uma vez que esse arrependimento acontece, aí a gente começa o caminho para resolver o nosso medo e nos livrar da nossa culpa e conseguir tratar o nosso erro, a nossa falha e a nossa falta. E a decisão é nossa, de viver ou numa eterna dor e num eterno ciclo de vergonha, de medo e de culpa, que produz vergonha, que produz medo e que produz culpa. E esse é um ciclo interminável. Enquanto a gente não decide ter um 2014 livre desse ciclo, a gente vai continuar vivendo nisso, nos culpando e culpando a qualquer pessoa que apareça na nossa frente. Mas tem jeito da gente mudar essa situação. E eu queria ler para vocês uma história que não está na Bíblia, mas é uma história muito bacana, que é o seguinte.
Cadê? Eu vou mostrar nessa câmera aqui para vocês, olha. Dá um zoom. Cara, essa história é tão espiritual quanto era cada um na sua cadeira. Olha que lindo. Vocês não conseguem ver no vídeo. Ui, luz. Vou ler para vocês. Chama Sidney e Norman, um conto sobre 2 porcos. Estão preparados? Cara, essa história vai mudar a vida de vocês, hein? Ai, meu Deus. Vou ler para vocês. Cara, esse é um livro que todo mundo devia ter. Tipo, C.S. Lewis e Sidney e Norman. Incrível. Olha, gente. Tadã. Oh. Impossível ver, né? Tudo bem. Eu vou ler para vocês, então. Se preparem. Imaginem os 2 porcos, ok? Conto com a criatividade e imaginação visual de vocês agora nesse momento. Numa rua tranquila, numa cidade tranquila, viviam 2 porcos. Eles não roncavam, nem comiam lavagem. Não, esse não é o tipo de história. Eles vestiam paletó e iam para o trabalho. E, apesar de morarem um ao lado do outro, não sabiam o nome um do outro. O porco da direita era Norman. Era um porco muito bom. Regras e trabalho duro nunca foram um problema, e ele o demonstrava. Sua casa era limpa e organizada. Ele sempre se vestia muito bem. Dava dinheiro aos necessitados e nunca deixava de ir à igreja aos domingos. Os professores de Norman o apreciavam quando ele era jovem. E seu chefe de trabalho gostava dele agora que era adulto. E ele tinha certeza absoluta de que Deus gostava dele também. Afinal, ele era um porco muito bom. Norman imaginava que todas as pessoas podiam ser tão boas quanto ele, se ao menos se esforçassem um pouquinho. E ele se perguntava por que não tentavam. O porco da esquerda era Sidney. As coisas não eram tão fáceis para ele. Regras, sistemas e horários pareciam um tanto escorregadios. Num minuto ele pensava que os tinha sob controle, mas no minuto seguinte, onde foram parar? Ele estava sempre 10 minutos atrasado e nunca conseguia deixar sua gravata perfeitamente reta. Sidney se meteu em problemas na escola, o que frustrou seus professores. Ele se envolveu em problemas no trabalho, que frustrou seu chefe. Ele sabia que Deus o observava e o imaginava bastante frustrado também. Porém, o mais importante é que Sidney frustrava Sidney, porque tudo era tão difícil. Sidney se sentia desanimado. Era difícil levantar da cama pela manhã. Na verdade, tinha dias em que Sidney não conseguia se levantar de jeito nenhum. Como Sidney geralmente estava atrasado e Norman geralmente adiantado, eles quase nunca se viam, exceto quando recebiam correspondência. E isso aconteceu exatamente numa manhã radiante de outubro. Se Sidney visse Norman, era normal que abaixasse os olhos. Ele tinha certeza que Norman estaria admirado, olhando para sua gravata, seu cabelo ou os papéis para fora de sua pasta. Ele tinha certeza que Norman o olhava com desprezo por ser mal arrumado, o que na maioria das vezes era correto. Mas nesse dia, Norman não olhava a gravata de Sidney, nem Sidney desviava o olhar, porque ambos olhavam um pequeno envelope azul claro que haviam recebido. Um para Norman, outro para Sidney. Ansiosos para desvendar o mistério, os 2 porcos abriram o envelope. Norman leu, caro Norman. Sidney leu, caro Sidney. E em seguida, gostaria de convidá-lo a vir me visitar na próxima terça-feira, no horário que lhe for conveniente. Tenho algo a lhe dizer. Passaram os olhos no rodapé e leram, atenciosamente, Deus. Sidney e Norman releram os respectivos convites várias vezes, a fim de terem certeza que tinham lido de forma certa. Deus queriam falar com eles? Sidney entrou em pânico. Vocês não conseguem? Ai, gente, vocês estão perdendo. Comprem esse livro. Olha a carinha do Sidney em pânico. Sidney entrou em pânico. Opa, não deu. No fundo do seu coração, esse era um sentimento familiar. Era o mesmo que sentira quando, na juventude, seu professor o mandava para a sala do diretor. Terror, pânico, pavor. Norman sorriu. Ele também relembrava um sentimento familiar. O mesmo que sentira quando, na juventude, foi chamado para ir à frente de toda a escola para receber um prêmio. Expectativa, felicidade, orgulho. Sidney pendurou o convite de forma que não perdesse. Norman, sempre organizado, anotou na sua agenda. Os 2 porcos demoravam para dormir por motivos muito diferentes e a terça-feira chegou. Norman acordou cedo,
se vestiu e desceu a rua segurando o envelope azul claro. Norman caminhava alto, altivo e orgulhoso. As pessoas na rua notaram que ele parecia um pouco mais alto e um pouco mais empolado do que o normal. Seu cabelo estava alinhado e a gravata retinha, muito mais reta do que qualquer pessoa, e com certeza Deus ficaria contente. Norman encontrou o endereço e cumprimentou a mulher na recepção com sua voz importante. Ela o conduziu por um corredor comprido, atravessando uma porta de madeira grossa, entrando numa sala ampla, onde ele viu Deus sentado atrás de uma mesa imensa. Essa visão deixou Norman nervoso. Mas então ele pensou que não tinha motivo para ficar nervoso. Era um porco bom. Deus caminhou ao redor da mesa e sorriu para o porco envaidecido. Fico feliz que você tenha vindo, disse ele. Tenho poucas coisas para lhe dizer. Antes de tudo, começou Deus. Eu amo você. Em segundo lugar, sua bondade não é o motivo do meu amor por você. Em terceiro lugar, você não é tão bom quanto tem sido levado a acreditar. Você é orgulhoso, você é egoísta. Você olha com desprezo para as pessoas simplesmente porque as coisas não parecem tão fáceis para elas. Deus parecia um pouco triste agora. Eu as amo tanto quanto amo você. Não menospreze aqueles a quem eu amo. Então Deus sorriu e voltou para sua mesa. Era isso que eu precisava lhe dizer. Norman engoliu seco. Era essa a recompensa? Era esse o elogio? Sua cabeça girava, ele se sentia tonto. Deus estava encontrando falhas nele? Ele era um porco bom. Ele reparou que sua gravata estava desalinhada e se apressou a endireitá-la. Não estava perfeito, mas pelo menos estava melhor do que qualquer outro porco. Então, isso fez entender. Ele estava olhando com desprezo para as pessoas bem agora, bem ali, exatamente como Deus dissera. E a mesma coisa ele tinha feito ontem e antes de ontem, 20 vezes por dia pelo menos. O rosto de Norman corou. Deus estava certo. Ele era egoísta e ele era orgulhoso. Pela primeira vez na vida, o porco bom teve que encarar o fato de que tinha sido muito mal. O orgulho que sentia por sua bondade era o seu pecado. Ele enterrou o rosto nas mãos e correu para casa. Pela janela, Sidney viu o vizinho e ficou paralisado. Norman estava chorando? Se for aquilo que uma visita de Deus fazia com um porco correto como aquele, imagine com Sidney. Um pássaro estava cantando naquela manhã, mas Sidney não escutava. O sol estava brilhando, radiante, mas Sidney não estava vendo. Condenado, ele pensava, condenado. Sidney caminhou penosamente calçada abaixo e de repente estava de volta à escola. Um pequeno porco dirigindo-se cabisbaixo pelo longo corredor até a sala do diretor. Mão suando, coração disparado, condenado. Ele irá ver dentro de mim, pensava Sidney, conforme virava a rua do escritório. Minhas bagunças, meus erros, tudo. Então, ali estava ele. Apesar de ter caminhado da forma mais vagarosa possível, ali ele estava. Sidney entrou, tentou dizer algo para a mulher da recepção, mas descobriu que não conseguia falar. Ela sorriu e lhe indicou uma porta pesada de madeira no fim do corredor. Alguns momentos depois, ele estava diante da porta. Queria fugir, queria se esconder, mas ali não tinha para onde ir, nem nada para se esconder atrás. Então, de chapéu na mão, ele abriu a porta e entrou bem devagar. E ali atrás da mesa estava Deus. Estou feliz que você tenha vindo, disse Deus sorrindo. Sidney tentou responder, mas não conseguia articular as palavras. Quero lhe dizer algo, continuou Deus, enquanto caminhava ao redor da mesa. Sidney, nervoso, olhava ao redor e pensava, talvez se eu me desculpasse. Antes de tudo, começou Deus, eu amo você. Sidney arregalou os olhos, surpreso. Em segundo lugar, continuou Deus, com uma voz bem tranquila, eu amo você. Sidney já segurava o seu chapéu com menos força. E terceiro, Deus fez uma pausa bem próximo de Sidney. Eu amo você. Olhar nos olhos de Deus fez Sidney sentir-se aquecido da cabeça aos pés. Era isso que eu queria lhe dizer, disse Deus, enquanto caminhava de volta para sua mesa, sorrindo. Sidney ficou paralisado por alguns instantes. Então, imaginando que Deus havia terminado, ele se virou e saiu rapidamente. Não entendo. Ele não me via, não via quem eu sou. Aquilo não fazia sentido. É isso, ele pensou, eu o enganei. Sidney olhava para as pessoas na rua sorrindo. Sim, deve ser isso. Parecia uma boa pessoa e ele acreditou.
Mas Sidney viu seu reflexo numa vitrine. O cabelo estava despenteado, a gravata desalinhada, tinha uma mancha de creme dental na sua camisa. Seu sorriso desaparecera, não podia ser isso. Ele não conseguiria enganar ninguém com aquela aparência. Sidney estava confuso. Havia apenas uma possibilidade. E era que Deus simplesmente o amava. Exatamente como ele era, com bagunças e tudo mais. Sidney sentiu o calor que havia experimentado nos olhos de Deus. Mais tarde, as pessoas na rua falariam sobre o porco pequeno e bagunçado que viram naquele dia, que parecia estar irradiando de alegria. No dia seguinte, os 2 porcos surgiram de suas casas numa manhã clara e fresca de outubro e olharam um para o outro. O porco da esquerda, chamado Sidney, parecia um pouco mais alto do que antes. Olhou para a elegante gravata alinhada e para as roupas asseadas do seu vizinho e sorriu. O porco da direita, chamado Norman, que parecia um pouco menos empolado, olhou para a gravata torta e cabelo despenteado do vizinho e sorriu. Era um sorriso muito verdadeiro, do fundo do coração, do tipo que não sorria há muito, muito tempo. Sidney e Norman se tornaram bons amigos. Ainda havia manhãs que Norman acordava se sentindo meio empolado, mas tudo o que ele tinha que fazer era lembrar-se do que aprendera naquele encontro. Então, o empolamento desaparecia rapidamente e seu sorriso verdadeiro retornava. Quanto a Sidney, ele ainda mantém a sua cota de bagunça, embora nem tanto quanto antes. E ainda há dias em que não tem certeza se conseguirá se levantar pela manhã. Mas, se você ficasse do lado de fora da janela dele num dia daqueles, era isso que eu ouviria. Antes de tudo, ele me ama. Em segundo lugar, ele me ama. E terceiro, ele me ama. E isso é tudo que é necessário. Gostaram? Adoro essa história. Banda, pode subir. E é isso. Independente das nossas falhas e das nossas faltas, que a gente vai ter, impossível a gente fugir delas. Se a gente vê lá em 1 Coríntios 13, diz que agora a gente só conhece em parte, a gente é incompleto. A gente hoje não vai conseguir alcançar, por mais que a gente esteja na jornada. Isso não é desculpa para a gente sair errando e fazendo escolha louca por aí, não. Mas que isso seja incentivo para a gente continuar nessa jornada de busca por acertar. Sabendo que independente da nossa vergonha, independente do nosso medo, independente da nossa culpa, Ele nos ama. E isso é tudo que é necessário. Na cruz Ele já pagou o preço pela nossa vergonha, pela nossa culpa e pela nossa dor. E lá em Apocalipse 21 diz que vai ter um dia que não vai ter choro, não vai ter dor, a gente não vai precisar se esconder, a gente vai ver Deus face a face. E é isso. E que a gente continue a nossa jornada esperando por esse dia. Esse dia que vai chegar e tudo vai ser completo. Esse dia que a gente não vai ter mais vergonha. Esse dia que a gente não vai ter mais medo de nada. Esse dia que a gente não vai ter mais culpa. Esse dia que a gente vai ser conhecido, que a gente vai entender e conhecer a Deus como a gente é conhecido. Que esperança que existe em aguardar por esse dia. E que a nossa vida aqui na terra já seja assim. Uma vida sem vergonha, sem medo, sem culpa. E quando os nossos erros, sejam eles como os de Norman, o nosso orgulho e o nosso egoísmo. Ou sejam os nossos erros como o do Sidney, o nosso desleixo, as nossas escolhas erradas. Quando esses dias aparecerem e chegarem, que a gente se lembre como os 2 porcos se lembraram. Que Deus nos ama. E isso é razão suficiente para a gente viver livre da nossa vergonha, do nosso medo e da nossa culpa.